do Estado para conversar com Karina Manarim, nossa jornalista, comentarista de política, está em Criciúma e vai trazer detalhes para a gente dos bastidores da política. Karina Manarim, o PSDB decidiu que não decidiu nada, é isso? Muito bom dia, bem-vinda. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os que nos acompanham aqui no SC no ar. Isso mesmo, Márcia. Nós já havíamos, inclusive, comentado aqui que a convenção do PSDB, ela não é deliberativa. E por que ela não é mais deliberativa? Porque o PSDB formou uma federação com o Cidadania. E quem define mesmo o rumo dos dois partidos, no caso da federação, para as eleições deste ano, são os 11 componentes dessa federação que vão se reunir nesta quinta-feira, amanhã, para saber, então, para que lado vai o PSDB e o Cidadania, no caso, né, nas eleições deste ano. Continua ainda a tendência de coligação com o PP do senador Espiridião Amin. Na convenção do PSDB, inclusive, nós tivemos aí a presença do secretário da Casa Civil do governo Carlos Moisés, que é o Juliano Chiodelli, tivemos a presença do Edinho Bess, que é o presidente do MDB, uma certa pressão aí nessa convenção do PSDB, mas a tendência ainda continua sendo a coligação com o senador Espiridião Amin, que ofereceu a vaga de vice para os tucanos. Decisão mesmo somente amanhã, na reunião desta federação, Márcia. E aí na sexta-feira, claro, você atualiza tudo aqui pra gente. Agora, ainda falando em PP e MDB, toda essa situação, todo esse processo eleitoral acabou provocando mudança na liderança do governo Moisés na Assembleia, né? Isso, a eleição refletiu já na Assembleia, né? Na verdade, a liderança do governo Moisés estava com o PP agora tem um candidato, que é o senador Espiridião Amin, ao governo, né? Então, o líder do governo, que era o deputado José Milton Schaeffer, entregou essa liderança já na semana passada e ontem, então, ficou acertado que o novo líder vai ser do MDB, vai ser o deputado Valdir Cobalcini, que, aliás, foi até o relator naquele processo de impeachment aí do governador Moisés. Vai assumir, então, a liderança do governo lá na Assembleia Legislativa, porque o MDB já está na coligação do governador Moisés. Márcia. De acusador a defensor, então. Mais ou menos isso. E Roberto Jefferson, que agora, o ex-deputado Roberto Jefferson, que agora é candidato à presidência, qual é o reflexo disso aqui em Santa Catarina, hein? Então, Márcia, a Convenção Nacional definiu nesta semana o Roberto Jefferson, que é do PTB, como candidato à presidência da República. E isso refletiu imediatamente em Santa Catarina. Por quê? Porque aqui em Santa Catarina, o PTB decidiu a candidatura do deputado estadual Kennedy Nunes para o Senado. E o Kennedy Nunes já disse que vai fazer campanha para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. E aí, se o PTB tem um candidato à presidência, como é que fica isso? E o próprio Kennedy Nunes explicou que essa candidatura do Roberto Jefferson, ela foi combinada no sentido de também defender aí o lado da direita, nas palavras do deputado. E aí vai continuar aqui em Santa Catarina essa campanha do PTB para o presidente Jair Bolsonaro, para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Então, essa candidatura do Roberto Jefferson, na verdade, ela é também uma forma de defesa aí da direita, que seria também o presidente Jair Bolsonaro, e não mudou muito em Santa Catarina o cenário, essa candidatura. Ficou mais ou menos o que já estava planejado. Manarim, para encerrar, vamos falar do polêmico fundo eleitoral? Esse tema virou tema de um podcast bem importante, né? Conta um pouquinho dessa novidade para a gente, por favor. Então, Márcia, nós gravamos o episódio do podcast Voto Mais essa semana e ele vai ao ar amanhã, né, no site aí, votomais.com.br, no ND+, isso faz parte da nossa cobertura das eleições, que, aliás, modéstia à parte, está muito boa, né? Nós temos muitos canais aí para que as pessoas possam acompanhar. E nesse podcast, nós falamos aí do fundo eleitoral e do fundo partidário. E nós falamos disso com a Denise Schlickman, que ela é secretária de controle e auditoria do TRE, e com o advogado eleitoral Fábio Jeremias. E nesse fundo eleitoral, quando ele foi aprovado, teve muita polêmica, principalmente por causa do valor. 4,9 bilhões, ou seja, 5 bilhões de reais, dinheiro público investido aí também para fazer campanha. E nesse podcast a gente detalha o que está acontecendo com esse fundo eleitoral, como é que ele vai ser investido, e tem uma curiosidade: quem define
para onde que vai esse recurso, a quantidade, quando chega lá no partido, é o presidente do partido que define e não tem critério. Preciso distribuir igualmente entre os candidatos. Não tem isso, ele define o valor que ele vai mandar, quando ele vai mandar e como é que vai ser. Então, isso provoca uma certa desigualdade até econômica, né, na campanha dos próprios candidatos que recebem esse fundo eleitoral. E a gente detalha tudo isso nesse podcast que vai ao ar amanhã, vale a pena conferir. Também porque o próprio TRE está fazendo uma campanha para que as pessoas possam fiscalizar a aplicação deste recurso, que é recurso público, né, Márcia? Recurso público e que as pessoas têm mesmo que fiscalizar para onde que está indo. É dinheiro nosso investido aí na campanha. É a farra com esse fundo eleitoral, vergonha esse fundo eleitoral. Importantíssimo esse trabalho, Karina Manarim. Muito obrigada, viu? Ótimo dia para você. Continue acompanhando todos os bastidores, por favor. Sexta-feira a gente está aqui te aguardando. Com certeza. Ótimo dia para todos nós. Sexta-feira, aqui com mais informações aí da política e das eleições deste ano. Com certeza. Obrigada, ótimo dia. Até lá, então.